Hoje, vamos descobrir 5 encontros fatais, onde pessoas ricas são atacadas por seus próprios animais. Desde um urso pardo, acorrentado, provocado por um milionário, até um par de hipopótamos ilegais atacando seu dono. Mas primeiro, começamos com um executivo de platina que acreditava que seu tigre de Bengala sabia quem estava no comando. Era 23 de setembro de 2016, e o sol do final da tarde lançava longas sombras sobre os terrenos bem cuidados de uma propriedade privada em Santon. Dentro de um recinto feito sob medida, visível através de vidro reforçado do chão ao teto, Hendrik Lang estava entre 3 tigres de Bengala. Seu riso ecoando pelo pátio onde 12 investidores assistiam com taças de champanhe na mão. Hendrik era um coordenador de logística de 58 anos que havia acumulado uma considerável riqueza gerenciando rotas de transporte de extração de platina em toda a faixa de mineração da África do Sul. Sua propriedade em Santon refletia sua preferência pelo espetáculo em vez da sutileza. Mármore importado, esculturas encomendadas e um recinto de tigres que custou mais do que a maioria das casas na área circundante. Colegas observaram que ele colecionava animais exóticos da mesma forma que outros colecionam arte, vendo-os como símbolos de domínio e sucesso. Entre sua equipe, Hendrik tinha a reputação de ignorar os protocolos de segurança e descartar preocupações como fraqueza. 2 tratadores experientes foram demitidos apenas 4 dias antes, após repetidas vezes argumentarem que Raja, o tigre de Bengala macho de aproximadamente 430 quilos, exigia um manejo mais estruturado e uma rotina consistente. A rotatividade de funcionários era constante, com trabalhadores citando condições inseguras e a insistência de Hendrik em entrar nos recintos sem as devidas precauções. O jantar daquela noite foi planejado para impressionar investidores potenciais em um novo empreendimento de mineração, e Hendrik havia planejado a exibição de tigres como a peça central da noite. Os tigres de Bengala estão entre os predadores mais poderosos da Terra, com machos pesando entre 400 e 575 libras e possuindo mordidas muito poderosas, capazes de esmagar ossos. Suas garras retráteis medem até 4 polegadas e podem causar lacerações profundas. Apesar de serem criados em cativeiro, os tigres mantêm instintos predatórios completos, e estudos comportamentais mostram que o contato visual prolongado, apontar diretamente, e rotinas irregulares podem desencadear agressão. Ao contrário dos leões, os tigres são caçadores solitários que dependem de emboscadas súbitas em vez de perseguições prolongadas, tornando seus ataques rápidos e devastadoramente eficientes. O zelador que cuidava da jardinagem externa estava posicionado perto do portão de serviço externo quando Hendrik entrou no recinto naquela noite. Ele mais tarde disse às autoridades que Hendrik havia insistido em entrar sozinho, apesar das objeções dos funcionários restantes. O equipamento tranquilizante da propriedade e as chaves de entrada haviam sido mantidos pelos 2 tratadores demitidos há 4 dias. Os hóspedes atrás do vidro reforçado presumiram que isso fazia parte do entretenimento. O jardineiro notou Raja andando de um lado para o outro mais cedo naquela tarde. Mas, quando mencionou isso a outro funcionário, foi informado de que os tigres sempre andam antes da hora de alimentação. Enquanto Hendrik se movia pelo recinto, gesticulando para seus convidados e apontando diretamente para Raja, enquanto explicava seu cronograma de alimentação, o ritmo da tigresa mudou. O que antes era um padrão de caminhada rítmico se transformou em movimentos rígidos e bruscos. O rabo de Raja, que normalmente se movia em amplos arcos, começou a bater bruscamente, um sinal de alerta comportamental que os tratadores experientes reconhecem como agitação crescente. Hendrik continuou falando, até rindo enquanto apontava para o tigre novamente, dizendo aos convidados que o animal sabia quem controlava a fonte de alimento. De acordo com a declaração do zelador à polícia, Raja não deu nenhum aviso vocal alto ou se agachou completamente, apenas andava de um lado para o outro e balançava a cauda que os convidados confundiram com inquietação antes de atacar. O tigre simplesmente explodiu em movimento, atravessando aproximadamente 4,5 metros em menos de 2 segundos. Raja atingiu Hendrik com o peito, o impacto o empurrando para trás. Antes que Hendrik pudesse reagir, as mandíbulas de Raja se fecharam sobre seu ombro e pescoço simultaneamente, os enormes caninos perfurando profundamente a carne. O braço de Hendrik subiu instintivamente para afastar o rosto do tigre, e as testemunhas atrás do vidro assistiram ele desaparecer na boca de Raja, sangue espirrando no painel de visualização reforçado. O tigre arrastou Hendrik cerca de 2,5 metros, mantendo o controle enquanto sacudia violentamente, uma técnica que os tigres usam para rasgar carne e quebrar o pescoço da presa. Raja soltou brevemente antes de morder novamente, desta vez rasgando a parte superior da garganta e rompendo vasos sanguíneos importantes. O sangue se espalhou rapidamente pelo chão de concreto. Atrás do vidro, os convidados gritavam e batiam nas janelas. Um funcionário júnior correu em direção à entrada de serviço, mas ficou paralisado, sem saber os protocolos de emergência após as recentes demissões de manipuladores. Ninguém havia informado a equipe restante sobre os procedimentos de intervenção. Raja continuou o ataque por cerca de 1,5 minutos, mordendo repetidamente o pescoço, peito e rosto de Hendrik. O ataque só parou quando um movimento fora do recinto distraiu o animal. O jardineiro chamou os serviços de emergência imediatamente. Paramédicos particulares contratados pela propriedade chegaram 14 minutos depois, mas Hendrik estava sem resposta por vários minutos antes de sua chegada. Um exame médico preliminar observou trauma maciço no pescoço e tórax, com a clavícula direita completamente fraturada, lacerações graves na garganta resultando em dano arterial e lesões esmagadoras no crânio e ossos faciais. A morte foi atribuída à rápida perda de sangue e comprometimento das vias aéreas.
Raja foi sedado e, após avaliação por veterinários provinciais e autoridades que concluíram que o animal representava uma ameaça contínua, foi humanamente sacrificado poucas horas após o incidente. Uma investigação sobre as licenças de animais exóticos da propriedade revelou múltiplas violações, incluindo design inadequado de recintos, equipe treinada insuficiente e falta de protocolos de emergência. A família de Hendrik recusou-se a comentar publicamente, e os tigres restantes foram transferidos para um santuário licenciado. Mesmo quando as mandíbulas de Raja soltaram o que restava do corpo de Hendrik, milhares de quilômetros de distância no Cazaquistão, um executivo de petróleo de ressaca estava puxando a corrente de um urso marrom, cuja âncora, enfraquecida pela geada, já havia começado a falhar. Era 14 de fevereiro de 2014, e o pátio congelado de uma propriedade privada em Almaty, Cazaquistão, logo testemunharia o que acontece quando um homem confunde cativeiro com domesticação. Ruslan Bekov era um executivo de 49 anos, gerenciando logística de oleodutos por toda a Ásia Central. Seus colegas o descreviam como rude e eficiente, um homem que acreditava que o dinheiro podia resolver a maioria dos problemas e controlar o resto. Ele havia comprado o filhote de urso marrom 8 anos antes de um comerciante de animais selvagens. Apesar da falta de permissões adequadas, nomeou-o Gosha e instalou-o como uma curiosidade perto de sua casa de hóspedes. Os visitantes eram mostrados ao urso da mesma forma que outros poderiam exibir carros caros ou esculturas exóticas. A reputação de Ruslan por beber era bem conhecida entre seus associados de negócios. Seus fins de semana muitas vezes começavam na quinta-feira à noite e terminavam na segunda-feira de manhã, um padrão possibilitado por sua posição e riqueza. Ele mantinha Gosha acorrentado a uma plataforma de concreto a aproximadamente 65 pés da casa de hóspedes principal, preso por um parafuso de olhar de expansão, galvanizado, fixado na plataforma de concreto que ele mesmo instalou. Os registros de manutenção da propriedade mostraram 3 alertas separados ao longo de 18 meses sobre a deterioração da âncora. Ferrugem e ciclos de congelamento e descongelamento comprometeram o metal. Uma entrada de manutenção datada de 12 de agosto de 2013 notou corrosão visível e recomendou substituição completa, mas Ruslan havia descartado cada preocupação. No Cazaquistão, a espécie encontrada perto das encostas das montanhas e regiões florestadas é o urso pardo euroasiático, um animal adaptado a invernos rigorosos e a longos períodos de inatividade que pode conservar energia enquanto permanece capaz de explosões súbitas de força. Apesar de anos em cativeiro, eles mantêm uma musculatura poderosa nos membros anteriores, projetada para escavar e golpear, além de uma pressão de mordida forte o suficiente para fraturar grandes ossos. Naquela manhã, Dina Salimova, uma arquiteta de 38 anos de Astana, estava hospedada na casa de hóspedes para uma reunião de projeto de desenvolvimento marcada para mais tarde naquele dia. Ela havia chegado na noite anterior e estava tomando chá perto de uma janela do segundo andar quando notou Ruslan caminhando em direção ao recinto do urso por volta das 7h15 da manhã. Seu andar era instável, dando a impressão de que ele ainda não havia se recuperado da noite anterior. Gosha estava deitado no chão congelado, sua respiração visível no ar da manhã. Anos de confinamento o deixaram lento para se levantar em condições frias. Ruslan se aproximou ao alcance do braço e chutou as ancas do urso, tentando fazê-lo levantar. Quando Gosha permaneceu deitado, Ruslan agarrou a corrente com as 2 mãos e puxou-a para trás repetidamente, cada puxão movendo a cabeça do urso, mas sem conseguir levantá-lo. O chão sob a âncora ainda estava congelado, a base de concreto escorregadia com uma fina camada de gelo que se formou durante a noite. A âncora cedeu sem aviso. 8 anos de umidade infiltrando-se em rachaduras microscópicas, expandindo e contraindo a cada congelamento, reduziram o parafuso a uma fração de sua força original. A corrente ficou frouxa nas mãos de Ruslan por um momento antes de recuar em um movimento curto que o fez hesitar. E Gosha avançou. Gosha cobriu a distância em 3 passos, sua massa surpreendentemente ágil, apesar dos anos de movimento limitado. A pata dianteira direita do urso atingiu o peito de Ruslan com força suficiente para erguê-lo brevemente antes que a gravidade se reafirmasse. Ginny viu o rosto de Ruslan bater na laje de concreto. Seu nariz quebrou no impacto, dentes se soltando, sangue se espalhando imediatamente pelo gelo. Gosha caiu com todo o seu peso no torso de Ruslan, tirando o ar de seus pulmões. As mandíbulas do urso fecharam-se em torno da coxa esquerda de Ruslan, os caninos perfurando o jeans e a carne até arranhar o osso. A mordida durou vários segundos antes que Gosha soltasse e reposicionasse, suas mandíbulas agora prendendo-se à caixa torácica de Ruslan. Os ursos marrons geralmente matam através de uma combinação de trauma contundente e mordidas esmagadoras. Gosha comprimia e soltava repetidamente, cada mordida causando fraturas adicionais e hemorragias internas. Ruslan tentou rastejar em direção à casa de hóspedes, conseguindo se mover cerca de 6 pés antes de Gosha prendê-lo de bruços contra o concreto. A fase final do ataque focou no abdômen de Ruslan. Os dentes de Gosha rasgaram camadas de roupas e tecidos, sua cabeça balançando de um lado para o outro para ampliar as feridas. A equipe de segurança havia sacado suas armas e disparado 3 tiros para o ar, sem autorização para usar força letal contra o animal e aguardando instruções pelo rádio. Gosha fez uma pausa breve a cada disparo, mas manteve sua posição sobre o corpo de Ruslan.
O ataque durou aproximadamente 2 minutos, desde o momento em que a âncora falhou. Quando Gosha finalmente se afastou, vagando em direção à linha de árvores na borda da propriedade, Ruslan havia parado de se mover completamente. O chefe de segurança chamou a resposta médica de emergência às 7h18 da manhã. A ambulância chegou 22 minutos depois, após navegar pelos procedimentos do portão da propriedade e pela estrada de acesso congelada. Os paramédicos declararam Ruslan morto no local. Mais tarde, naquela tarde, os oficiais da vida selvagem chegaram com uma equipe de imobilização veterinária e tranquilizaram Gosha, usando sedativos aplicados por dardos antes de transportá-lo para uma instalação remota nas montanhas Tian Shan. A propriedade foi transferida discretamente para o irmão mais novo de Ruslan dentro de 3 semanas. As autoridades locais citaram falta de clareza nas licenças sobre a posse de animais selvagens e nenhuma acusação foi feita. Dina Salimova voltou para Astana no mesmo dia e recusou todos os pedidos de comentários da mídia. Enquanto um predador de topo foi liberado graças à supervisão de Ruslan, em Manaus, uma onça já havia escapado por uma brecha em seu recinto danificado pela tempestade e uma herdeira do agronegócio estava prestes a começar sua corrida matinal. Era 12 de março de 2017 e o ar da manhã estava carregado de umidade na extensa propriedade Castelo Branco, nos arredores de Manaus, Brasil. A tempestade da noite anterior havia atravessado a bacia amazônica com uma ferocidade incomum. Fernanda Castelo Branco era uma herdeira de agronegócios de 44 anos que herdou o império de gado e soja da família, abrangendo mais de 50 mil acres de floresta tropical convertida. Ela era conhecida entre a elite do Brasil por suas escolhas de estilo de vida pouco convencionais, incluindo a manutenção de animais exóticos em sua propriedade privada. Ela adquiriu Onyx, um jaguar macho, quando era um filhote de 6 meses de idade, de um comerciante de animais selvagens em 2012, criando-o em um recinto feito sob medida que ocupava quase 2 acres de sua propriedade. Ao contrário dos habitats tradicionais de zoológicos, o design de Fernanda incluía um caminho externo, separado do território da onça pintada por uma malha de arame, tensionada ao longo de um cabo inferior e fixada a postes de madeira, permitindo que ela corresse junto a Onyx durante sua rotina de exercícios matinais. Os jaguares possuem a mordida mais forte em relação ao tamanho de qualquer grande felino, capazes de exercer mais de 1.500 libras por polegada quadrada, o suficiente para perfurar cascos de tartaruga e esmagar os crânios de suas presas em uma única mordida. Diferente de outros grandes felinos que geralmente matam por sufocamento, os jaguares empregam um método de caça distinto. Eles mordem diretamente através dos ossos temporais do crânio ou da parte de trás do pescoço, perfurando o cérebro ou cortando a medula espinhal. Esses predadores de emboscada solitários podem pesar até 250 quilos e possuem constituições musculares otimizadas para poder explosivo em vez de perseguição prolongada. A tempestade da noite causou mais danos do que visível inicialmente. Um galho molhado de castanheira do Pará, com cerca de 2,5 metros de comprimento, quebrou um suporte de madeira e afrouxou um cabo de tensão inferior, deixando uma abertura de 75 centímetros, suficiente para um jaguar passar. Paulo Mendes, o chefe de segurança da propriedade, começou sua patrulha das 6h30 da manhã e notou o galho de longe, mas não inspecionou a cerca de perto. Por volta das 6h40 da manhã, Fernanda iniciou sua corrida habitual ao longo do perímetro, vestindo roupas de ginástica chamativas. Como de costume, Onyx a seguiu para dentro do recinto, sua forma poderosa visível através da malha. Paulo não viu nada de incomum e continuou em direção à casa principal, perdendo ambos de vista. Em questão de minutos, Onyx descobriu a brecha e passou por ela, empurrando a rede para o lado com silêncio ágil. Na natureza, as onças perseguem pacientemente antes de atacar. E apesar do gramado aberto, ele se agachou, aproximando-se a cerca de 9 metros antes de Fernanda sentir o perigo. Ela virou a cabeça exatamente quando a onça avançou em um surto de aceleração, seus 100 quilos cobrindo a distância restante em menos de 2 segundos. O impacto a atingiu no lado direito com força suficiente para derrubá-la completamente. Seu corpo bateu no chão com força, enquanto as mandíbulas de Onyx se fecharam na parte de trás de seu pescoço, mas não conseguiram um golpe mortal imediato. Os dentes caninos da onça, com mais de 5 centímetros de comprimento, perfuraram músculo e tecido, procurando as vértebras com precisão instintiva. As pernas de Fernanda chutaram reflexivamente enquanto ela tentava se afastar, mas o peso e o aperto do jaguar a mantinham presa. Onyx soltou por um momento, depois se reposicionou enquanto a luta continuava, suas mandíbulas agora mirando seu ombro esquerdo. A mordida esmagadora distintiva de uma onça é projetada para incapacitar a presa instantaneamente, e cada nova mordida causou danos catastróficos ao músculo, osso e tecido conectivo. Fernanda conseguiu apoiar seu braço direito no chão na tentativa de se empurrar para cima, mas esse movimento apenas desencadeou outro ataque. Onyx se moveu novamente, seus dentes cravando-se em seu antebraço direito, com força suficiente para fraturar tanto o rádio quanto a una. Paulo imediatamente sacou sua arma de serviço e começou a correr em direção à cena enquanto gritava comandos para a onça. O barulho fez com que Onyx parasse e levantasse a cabeça, sangue visível no focinho, mas ele manteve sua posição sobre o corpo de Fernanda. Paulo disparou um tiro de advertência, em pânico, no chão macio, e depois, um segundo. Os tiros finalmente quebraram a concentração de Onyx.
Quando o jaguar começou a mudar seu peso para recuar, ele bateu com o ombro na cerca de tela do recinto, a colisão criando um chocalho metálico, que parecia quebrar completamente sua concentração predatória. Ele soltou Fernanda completamente e recuou em direção à abertura em uma posição baixa, deslizando e desaparecendo no interior de seu habitat em segundos. Paulo chamou os serviços médicos de emergência pelo rádio, enquanto simultaneamente pedia por segurança adicional na propriedade. Ele se aproximou de Fernanda cautelosamente, confirmando que Onyx havia recuado antes de se ajoelhar ao lado dela. Ela estava consciente, mas sangrava muito por vários ferimentos no pescoço, ombros, braços e peito. Paulo aplicou pressão no ferimento do pescoço usando a camisa enquanto falava no rádio, atualizando a equipe de segurança que estava chegando. O veículo de resposta a emergências chegou aproximadamente 18 minutos após a chamada inicial. Os paramédicos encontraram Fernanda em estado de choque, com trauma extenso na parte superior do corpo. Ela foi levada para um hospital, onde passou por uma cirurgia de emergência, mas morreu uma hora depois. A causa da morte foi registrada como hemorragia maciça e trauma espinhal resultante de ataque de jaguar. A família Castelo Branco imediatamente ordenou que o recinto fosse permanentemente selado. E Onyx foi sedado e transferido sob coordenação expedita para uma instalação de vida selvagem, licenciada em São Paulo, dentro de 48 horas. O veterinário da propriedade pediu demissão, citando preocupações éticas sobre a manutenção privada de predadores de topo que deveriam ter sido expressas anos antes. Mesmo enquanto os dentes do jaguar cravavam-se nos jardins de uma propriedade brasileira, em Darwin, um empreiteiro inclinou-se sobre a grade de seu tanque de crocodilos de água salgada para recuperar um telefone caído, sem saber que a barreira estava prestes a desmoronar. Era 14 de março de 2015 e o sol da tarde lançava sombras longas pelos jardins bem cuidados da propriedade à beira-mar de Miles Hargreaves, em Darwin, território do norte, onde um lago decorativo com crocodilos de água salgada se tornara o ponto central de sua imagem cuidadosamente cultivada de afluência fronteiriça. Miles, 61, construiu sua fortuna desenvolvendo propriedades de luxo no norte da Austrália, especializando-se em residências de alto padrão que combinavam comodidades modernas com o que ele chamava de autenticidade do sertão. O Lago de Crocodilos era sua característica distintiva, um recinto oval de 12 metros licenciado, sob uma permissão de exibição de vida selvagem, privada e abastecido com 2 crocodilos de água salgada, adquiridos através de revendedores autorizados. Colegas descreveram Miles como um homem que prosperava com espetáculos, organizando jantares elaborados, onde os convidados podiam observar os predadores de um deck elevado de madeira, enquanto saboreavam vinho importado. O lago estava em uso há 8 meses, quando os registros de manutenção apontaram problemas no deck. Entre janeiro e março de 2015, 3 entradas notaram parafusos soltos no corrimão e pediram reparo imediato. Miles adiou o trabalho, citando conflitos de agenda. Seu empreiteiro de piscina, Jalen Ortiz, avisava semanalmente sobre postes instáveis e apodrecimento da madeira, observando um poste rachando sob pressão. Os predadores que Miles mantinha para entretenimento estavam entre os assassinos mais eficientes da natureza. Os crocodilos de água salgada podem alcançar comprimentos superiores a 6 metros e pesar mais de 900 quilos, com forças de mordida medindo cerca de 1.700 quilos por polegada quadrada, as mais fortes de qualquer animal vivo. Esses predadores de topo empregam uma técnica de caça conhecida como giro da morte, usando seus corpos poderosos para girar rapidamente enquanto seguram a presa, desmembrando as vítimas com brutal eficiência. No sábado, por volta das 4:30 da tarde, Jalen chegou para a manutenção de rotina e encontrou Miles sozinho no deck, inclinando-se sobre o corrimão com uma rede telescópica para recuperar seu telefone a 2 metros abaixo. Um pé apoiado em uma viga transversal, seu peso pressionando os suportes desgastados. Jalen ofereceu ajuda, mas Miles recusou. Quando a rede tocou o telefone, um suave estalo foi ouvido. O poste de suporte apodrecido se partiu sob seu peso. Miles avançou sem um som, seu peso corporal o levando sobre o corrimão quebrado em um arco quase gracioso. Ele atingiu a água com o peito, o impacto levantando um spray que capturou a luz do sol que desaparecia. Por talvez 2 segundos, o lago permaneceu enganosamente calmo, enquanto Miles emergia, ofegante e desorientado, seus braços agitando-se enquanto tentava se orientar na água turva. O crocodilo maior, um macho de 14 pés estimado em 1.400 libras, estava descansando perto da borda leste do lago, aproximadamente a 12 pés do ponto de impacto. A perturbação provocou uma resposta explosiva. O réptil maciço avançou com uma velocidade aterrorizante, fechando a distância em segundos. Jalen, congelado na beira do convés, instintivamente alcançou uma longa vara de manutenção antes de parar abruptamente, observando enquanto as mandíbulas do crocodilo, alinhadas com dentes cônicos, se abriam amplamente antes de se fecharem no braço esquerdo de Miles. Miles afundou imediatamente, puxado por mais de 1 tonelada de puro músculo. A água entrou em uma agitação violenta, enquanto o crocodilo iniciava seu giro mortal. Girando com sua presa em um aperto inquebrável, Jalen podia ver flashes abaixo da superfície, a forma pálida do corpo de Miles, a massa escura do crocodilo, nuvens de vermelho se espalhando. A agitação enviou ondas contra as paredes de concreto do lago, a água transbordando pelas bordas sobre as pedras de pavimentação ao redor. Depois de cerca de 15 segundos de agitação contínua, a superfície se partiu brevemente. A cabeça de Miles apareceu acima da água, sua boca aberta, seu braço esquerdo ainda preso nas mandíbulas do crocodilo, visivelmente mutilado.
Então, o animal rolou novamente, arrastando-o para baixo com renovada violência. Desta vez, a submersão durou mais tempo. A água continuou a agitar-se por mais 30 segundos, movimentos brutais e metódicos, pontuados por ocasionais rupturas na superfície, onde água escurecida por sangue fluía livremente. Quando a perturbação finalmente cessou, 45 segundos após o ataque inicial, o lago se acomodou em uma calma assustadora. O corpo de Miles flutuava de bruços perto do centro, com o braço esquerdo quase arrancado no ombro. O crocodilo havia recuado para as profundezas após assegurar sua posição e não perceber mais luta na superfície. Jaylin chamou os serviços de emergência dentro de segundos, após Miles cair na água, e informou à central que um crocodilo grande estava envolvido, levando os socorristas a se prepararem para uma cena de animal perigoso. As unidades de resgate de Darwin chegaram 16 minutos depois, mas o protocolo proibia a entrada imediata na água devido ao risco de predador ativo. Miles Hargrave foi declarado morto no local. O exame subsequente revelou ferimentos catastróficos, quase amputação completa do braço esquerdo, múltiplas fraturas por compressão na caixa torácica e na coluna, consistentes com a rotação mortal, e afogamento como a causa imediata da morte. A perda de sangue e o trauma provavelmente o deixariam inconsciente cerca de 1 minuto após a mordida inicial. A propriedade foi assegurada como evidência, enquanto os investigadores revisavam os registros de manutenção e os relatórios dos contratantes. Os crocodilos foram realocados para uma instalação do governo dentro de 48 horas, sob ordem de autoridade de emergência da vida selvagem. No entanto, mesmo quando o lago decorativo de Miles se tornou seu túmulo, em Lusaka, um homem em sua lagoa particular descobriu que o hipopótamo, o mamífero mais mortal e enganador da natureza, não faz distinção entre convidado e presa. Era 14 de julho de 2018, e o pôr do sol zambiano pintava a lagoa particular em tons de âmbar e carmesim, enquanto Chanda Mwila Bernstein guiava o barco a remo pelas águas onde algo massivo havia descido nas profundezas turvas apenas minutos antes. Chanda Mwila Bernstein era um executivo de 57 anos com o Chambishi Copper Consortium, um homem cuja reputação nos círculos empresariais de Lusaka foi construída com base em riscos calculados e pensamento não convencional. Sua propriedade de 40 acres nos arredores da capital tinha uma lagoa artificial que ele escavou 3 anos antes, abastecida com 2 hipopótamos que ele adquiriu por meio de um corretor de vida selvagem privado, que operava em canais regulatórios pouco fiscalizados. Colegas o descreveram como alguém que acreditava que as regras se aplicavam aos outros, não aos homens de visão. Ele havia gasto muitos recursos para manter o ambiente da lagoa, contratando funcionários para gerenciar a qualidade da água e a vegetação, embora consistentemente se recusasse a instalar as barreiras de proteção ou sistemas de alerta que instalações de vida selvagem licenciadas empregavam. Seu raciocínio, compartilhado com vários visitantes, era de que experiências autênticas de vida selvagem africana exigiam proximidade e um certo elemento de imprevisibilidade. As excursões tornaram-se uma ferramenta eficaz para seus negócios, oferecendo aos visitantes algo que não podiam experimentar em nenhum outro lugar da região. Posteriormente, os funcionários afirmaram que nunca foram emitidos protocolos de segurança por escrito ou limites de abordagem para os passeios na lagoa. Os hipopótamos são responsáveis por mais mortes humanas na África do que qualquer outro animal de grande porte, matando cerca de 500 pessoas por ano. Apesar de sua dieta herbívora, os hipopótamos são extraordinariamente territoriais e agressivos, especialmente os machos defendendo seus domínios aquáticos. Suas mandíbulas massivas podem se abrir até 150 graus, revelando dentes caninos de até 20 polegadas de comprimento, capazes de exercer uma força de mordida imensa. Eles podem pesar até 4.000 libras, mas se movem com velocidade surpreendente tanto na água quanto em terra, atingindo velocidades de 19 milhas por hora em curtos períodos. Naquela noite, Chanda levou Leon Fisher, um analista de investimentos visitante de Joanesburgo, no que ele prometeu ser um passeio ao pôr do sol memorável. Os trabalhadores da propriedade relataram um comportamento incomum do macho dominante durante toda a tarde, incluindo exibições de ameaça com a boca aberta repetidamente e movimentos de cauda perto do cais. Chanda havia descartado suas preocupações, sugerindo que o animal estava apenas se ajustando ao calor. No início daquela semana, um veterinário consultado sobre os hipopótamos recomendou reduzir a interação humana durante a temporada de acasalamento, observando um aumento no comportamento territorial. Chanda não seguiu esse conselho. O pedalinho, uma embarcação de nível comercial que Chanda importou da Europa, deslizou suavemente até chegarem ao centro da lagoa. Mais tarde, Leon disse aos investigadores que tinha visto o hipopótamo macho submergir perto de um grupo de juncos de papiro, aproximadamente a 12 metros da posição deles. Chanda comentou que o animal provavelmente estava pastando em vegetação submersa e continuou a conduzir em direção aos juncos para observar as flores de lírio d'água que ele tinha plantado recentemente. Quando se aproximaram, o pequeno motor elétrico do barco ficou preso nos caules dos juncos, parando completamente. Chanda ficou em pé para limpar a hélice com um remo, posicionando-se na borda do barco. Leon descreveu os momentos seguintes. A água estava parada, refletindo o céu escurecendo como um espelho. Então, a superfície explodiu diretamente sob eles, com tanta força que o barco a remo levantou em um ângulo antes de virar. Ambos os homens foram lançados na água. Leon, um nadador competitivo, emergiu rapidamente e começou a nadar em direção à costa. Ele virou para localizar Chanda e o viu emergir a aproximadamente 15 pés de distância, ofegante e desorientado.
O hipopótamo surgiu com uma investida violenta, sua cabeça maciça quebrando a superfície enquanto suas mandíbulas se fechavam em torno da cintura de Xanda. Leon ouviu o som claramente, um esmagamento úmido seguido pelo grito de Xanda, que foi cortado ao ser arrastado para debaixo da superfície. A água agitou-se violentamente por cerca de 8 segundos antes de ficar calma. Leon, agora a 10 metros do local do ataque, continuou nadando, mas olhava para trás repetidamente. Xanda ressurgiu brevemente, seu corpo mole e torcido em um ângulo não natural. O hipopótamo seguiu imediatamente, suas enormes mandíbulas abrindo-se amplamente antes de fechar novamente sobre a parte superior do corpo de Xanda. Com um violento sacudir de cabeça, o hipopótamo lançou o corpo de Xanda para fora da água. O corpo descreveu um arco pelo ar e caiu na água a cerca de 3,5 metros de distância. Antes que o corpo de Xanda se acomodasse, o hipopótamo estava sobre ele novamente, arrastando-o para baixo com força territorial rápida, em vez de comportamento de alimentação. Leon chegou à margem e gritou por socorro. Os funcionários do local responderam em minutos, chamando os serviços de emergência enquanto tentavam localizar Xanda do lado de fora da lagoa. Os funcionários haviam sido previamente instruídos a nunca entrar na água da lagoa devido à imprevisibilidade do hipopótamo, e ninguém tentou um resgate na água. O hipopótamo permaneceu visível perto do centro da água, aparecendo periodicamente na luz que diminuía. Os serviços de emergência chegaram 28 minutos após a chamada inicial, atrasados pela distância da propriedade até a estrada pavimentada mais próxima. Os esforços de resgate começaram apenas depois que as autoridades da vida selvagem chegaram com equipes especializadas. O corpo de Xanda foi recuperado do fundo da lagoa 3 horas após o ataque, aproximadamente 18 metros de onde o barco havia virado, localizado por mergulhadores conduzindo uma busca metódica em grade em condições de baixa visibilidade. O relatório do legista listou a causa da morte como asfixia traumática e exsanguinação. As autoridades locais ordenaram que a lagoa fosse isolada e seu nível de água reduzido gradualmente dentro de 48 horas. Os 2 hipopótamos foram realocados para uma instalação governamental de vida selvagem enquanto aguardam o processo legal contra a propriedade de Xanda. Leon Fisher retornou à África do Sul 2 dias depois e recusou todos os pedidos de entrevista. Obrigado por assistir. Se você gostou dessas histórias, clique aqui.